Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Conversa Diária. Aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve e descontraído e cheio de boas histórias para contar. Aqui a gente fala de tudo um pouco, como aquela boa conversa entre amigos. E hoje o nosso convidado, ele tem muita história boa para contar pra gente. É um bauruense de coração. E ele também é um apaixonado por pôneis. Ele já cuida, é criador, mais de 40 anos. Ainda tem uma loja, um ateliê de revestimentos de decoração. Vamos conversar com José Eduardo Matosinho. Seja muito bem-vindo à Conversa Diária. Aqui eu costumo dizer que é um bate-papo entre amigos. Fique muito à vontade. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado pelo convite. E olha, já queremos, em primeiro lugar, saber essa sua paixão com pôneis, né? Mas antes, queremos que você se apresente. Conte para nós quem que é José Eduardo Matosinho. Como você falou, né? Eu sou bauruense de coração, né? Vim para Bauru bem pequenininho, né? Vindo de São Carlos, né? Meu pai, na época, trabalhava no Banespa, né? E ele foi promovido aqui para Bauru, então acabou vindo a família toda, né? Então, realmente sou bauruense de coração há bastante tempo, né? Trabalho na área de construção civil, né? Numa loja de revestimentos e decorações, e tenho essa paixão pelo pônei, uma paixão bem antiga já. E como que começou essa paixão, assim? A família já tinha algo ou foi algo inusitado que você acabou se identificando? Na verdade, meu pai já tinha uma propriedade rural, né? Em Dois Córregos, e eu fui presenteado por um amigo do meu pai com uma pônei, né? Isso quando eu tinha 7 anos de idade ainda, né? E daí a gente começou a se envolver com a pônei, né? Eu já montava na época, e meu pai começou a fazer os primeiros cruzamentos, né? E acabamos tirando alguns produtos em casa. A paixão foi aumentando, né? Movimentou a família, meu pai, minha mãe, minhas irmãs, eu. E daí meu pai começou a adquirir matrizes, né? De outros criadores para ter mais, né? E melhorar os animais que a gente já tinha em casa, né? Então, é um longo caminho que a gente trilhou, né? Um caminho bacana, né? Mas a paixão, como você falou, faz a gente superar o desconhecimento da época, né? Nem tudo são flores, né? A gente tem que aprender no dia a dia, né? No relacionamento com o animal, saber que tipo de cruzamento dá certo, saber que tipo de tratamento dá certo. Então foi um caminho aí que a gente fez, a família toda, né? Buscando melhorar a qualidade dos animais. E essa paixão, mais de 40 anos lidando aí com essa espécie. Sim. E vocês também são reconhecidos nacionalmente. Comente um pouco sobre como chegaram também nesse reconhecimento e quais são os desafios, como você já começou a mencionar aqui. Como eu falei, antigamente, né, quando a gente fala aí de 30 anos atrás, 40 anos atrás, nós tínhamos pouco conteúdo, né? Pouco conhecimento genético dos animais. Quando muito, a gente sabia quem era o pai e a mãe, a gente tinha que pesquisar, né? Os animais que mais existiam na época eram animais sem registro, que a gente chama, né? Que não é um animal vinculado a uma associação, não é um animal que tenha sua árvore genealógica num papel. Então, a gente trabalhou muito com esse tipo de animal no começo e, querendo ou não, era uma aposta, né? Porque você até poderia ter um animal bonito,
mas não necessariamente ele iria produzir um animal igual a ele, porque não existia uma concentração genética atrás dele. Então, isso daí foi um desafio gigante nosso, porque era uma tentativa, era erro e acerto, né? Para tentar chegar no que a gente imaginava. Hoje se facilitou muito, né? Porque a gente tem, além de tudo, uma associação muito atuante, a gente tem uma série de exigências dessa associação e, em contrapartida, a gente tem o conhecimento. O conhecimento justamente no que eu falo de genética. Hoje a gente tem um animal que a gente conhece 4 ou 5 gerações para trás. E isso daí fortalece a genética do animal, né? Padroniza esse tipo de genética e diminui os riscos que você corre. Porque se você tem um animal com um histórico genético bom, né? Você tem uma maior probabilidade de produzir o bom. Até para entender o que seria um histórico de animal com genética boa e também já buscando aí para o lado do macho e da fêmea. Tem diferenças também, inclusive na hora da comercialização? Sim. Quando a gente fala de material genético bom, são mães, são avós, são bisavós, quando não campeãs de pista, quando já não consagradas em pista, elas são boas genitoras, elas criaram bons animais, né? Às vezes ela não se destacou numa exposição, mas ela tem filhos que se destacam em uma exposição. Então, como eu falei, tudo isso ajuda na seleção. Né? A gente sai do lado desconhecido para ir para um lado de conhecimento, de um lado de minimizar os riscos, né? Como você falou, hoje a gente tem uma quantidade grande de animais e acaba movimentando o mercado comercial. E quais são os cuidados necessários para que tenha bons também, né, resultados e bons animais, para que vocês tenham essa boa comercialização, já entrando também nessa questão, né, comercial mesmo? Sim. Eu costumo falar que é um todo, né? Hoje você precisa fazer um trabalho dentro da propriedade, né? De nutrição, um trabalho de treinamento das pessoas que cuidam dos animais, né? A gente tem uma preocupação muito grande com o bem-estar dos animais. Então, na fazenda são animais extremamente dóceis, né? Que convivem muito bem, não só com outras espécies, mas principalmente com o humano. Então, são animais que pedem carinho, são animais de um contato muito fácil, né? Então, isso tudo é um trabalho que tem que ser feito dentro de casa. Uhum. Você comentou sobre macho e fêmea. Naturalmente, um plantel, né, de criação, ele tem muito mais fêmeas do que machos, né? Um macho, ele acaba tendo uma exigência maior. Por quê? Um garanhão, ele vai acabar acasalando com 20, 30 fêmeas, né? Então, o sangue dele acaba generalizando nessas fêmeas, né? A fêmea, ela reproduz um animal só, né? Então, consequentemente, a ação dela dentro do plantel é muito menor do que um garanhão que acasala com 20 fêmeas. E daí também, né, tem a questão comercial, né? Existe uma grande procura por fêmeas, né? Hoje o mercado está um mercado que a gente chama de criador,
né? O mercado criador é aquela pessoa que quer comprar um animal para reproduzir, né? É diferente do mercado usuário, ou mercado pet, que a gente chama, que é uma pessoa que quer simplesmente ter um animalzinho para o filho, para o neto, ou simplesmente para enfeitar uma propriedade. Então, ele não tem programação nenhuma de reproduzir, e sim só de usar o animal na recreação. Até aproveitando essa questão que você traz do mercado pet, a pessoa que quer ter, né, o seu pônei, e quais são os cuidados necessários, né, você trouxe, mas essa pessoa também ela pode, no dia a dia, ter o cuidado, por exemplo, como um carneiro, não sei, se tem um cuidado mais específico, né, porque é diferente do cuidado você como criador, né, que realmente leva para competições, e uma pessoa que tem esse animal como um animal de estimação. Sim. Como eu falei, uma das seleções que nós fazemos, geneticamente a gente seleciona animais de boa índole, né? Animais de fácil convivência, animais dóceis, né? Isso daí abre e tem aberto cada vez mais, porque hoje a procura pet é muito alta, né? As pessoas querem ter animais de estimação e querem cada vez mais ter animais de estimação que não sejam só o gato, o cachorro, né? Eles querem outros tipos de animais, e o pônei entra muito forte nisso, né? A gente tem tido muita procura por animais que querem simplesmente de clientes que querem ter um animal simplesmente para conviver. Eles são dóceis. São super dóceis. Porque eles são lindos também, né? A gente olha, é uma fofura. Sim, sim. Tem algum momento marcante, além de quando você ganhou o seu primeiro, né? Ou algum xodó em especial que você pode compartilhar com a gente aqui? Tem. Na verdade, foi uma das coisas que motivou a gente a ter essa criação. Que logo no começo do criatório nosso ofereceram para nós um casal de mini pôneis que estavam à venda. A gente não tinha conhecimento na época de outros criadores, não tinha grandes conhecimentos na raça, e a gente acabou comprando a fêmea desse casal, né? E depois que a fêmea já estava na propriedade nossa toda, a gente recebe uma ligação de uma pessoa da associação falando: olha, a gente sabe que vocês têm o animal tal na sua casa, que ela se chamava Rainha, era uma fêmea. E é um animal de muito boa qualidade, e a gente gostaria que vocês trouxessem na exposição, era uma exposição em Avaré, que vocês trouxessem na exposição, porque vai ter uma competição, uma pista de julgamento, e a gente gostaria que vocês participassem com ela. Mas na época a gente não conhecia nada, não tinha estrutura, não tinha nada, né? Tava uma coisa bem inicial, né? Então a gente falou: não temos como fazer isso, a gente não tem preparo, não tem funcionário para não, pode ficar tranquilo, que a gente vai até aí, busca ela, traz ela, apresenta ela, trata dela só para ter o prazer de tê-la aqui. E isso aconteceu, ela foi e ficou campeã. Então, para quem estava super no início, ter uma campeã foi uma coisa assim que nem a gente imaginava. Não esperava. Sabe? E quais são os critérios, assim, para entender um pouquinho, né, dentro dessa avaliação? Quais são os critérios, né, do melhor, né? Inclusive, se você souber essa informação também, qual seria o pônei mais caro do Brasil? Tá. Assim, hoje existe uma exigência morfológica muito grande, né, por parte da associação. Eu costumo dizer que o reduzir de tamanho é fácil, né? O reduzir de tamanho com proporcionalidade é o segredo, né? Então, quando a gente reduz um cavalo de tamanho, a gente quer que todos os membros dele sejam proporcionais, né?
E outra preocupação muito grande nossa é que a parte funcional dele seja boa. Parte funcional é movimentação, porque esse cavalo tem que ter bons aprumos. O aprumo nada mais é do que ter membros inferiores, que são as pernas, perfeitos, né? Com boa movimentação, com boa angulação. Isso daí vai permitir que uma criança monte, né? Com prazer, com segurança, né? Vai permitir que esse pônei venha puxar um trolinho, uma charretinha. Então, isso a gente chama de parte funcional, né? A parte funcional está diretamente ligada à parte morfológica. Um animal morfologicamente correto, ele vai se movimentar bem, né? Então, em nada vai interferir ele ser pequeno, né? Ele vai ter a mesma movimentação de um cavalo adulto, né? Só que em tamanho reduzido. Muito bom, interessante, muito bacana entender um pouquinho sobre a questão dos pôneis. Sim. E referente à questão de valores, saberia dizer alguma coisa assim? O Que é um mercado interessante comercialmente também. Sim. O pônei tem dois tipos de mercado, né? Que é o mercado do pet, né? Que é esse mercado do usuário, né? Da criança, do vô, que quer presentear um neto, que a gente chama mercado pet, e a gente tem o mercado criador, né? O mercado pet, hoje a gente tem animais aí em torno de R$5.000, né? E o mercado criador, eu costumo falar que não existe limite, né? São valores que podem chegar a valores bem altos, 150, 200 mil reais, dependendo do sangue desse animal, né? Do acúmulo genético desse animal, de premiação em pista. Então, são N fatores que vão fazer esse animal chegar em cifras grandes, né? O pônei hoje está numa ascensão muito grande. Entendi. Ele está numa ascensão grande porque, de forma geral, todas as raças de cavalo cresceram, né? E o pônei acaba sendo uma segunda raça de criadores de outra raça, né? Então, por exemplo, um criador de quarto de milha, às vezes ele acha bacana, ele quer deixar para o filho, para introduzir o filho na criação de cavalos. Então ele acaba adquirindo exemplares, né? Assim como outras raças. Então, um criador grande, de cavalo grande, é um potencial criador do pônei, né? O que acontece é que dificilmente um criador de uma raça grande vai ter outra raça grande no criatório. Agora, o pônei acaba sendo uma segunda raça e acaba tomando o espaço com o decorrer do tempo, né? Então, a ascensão está acontecendo muito forte. Eduardo, nós vamos precisar ir para um rápido intervalo. E nesse retorno, depois eu quero que você comente também, além de ser criador de pônei, reconhecido nacionalmente, e aqui em Bauru você tem o ateliê de revestimentos de decoração. Como concilia, né, mercados tão opostos? Sim. Trazer essa informação para a gente também. Sim. Mas nós voltamos já. Ok. E você continue com a gente. Voltamos já. Não saia daí. Voltamos com Conversa Diária, falando com José Eduardo Matosinho, esse criador de pôneis e também que tem o ateliê de revestimento de decorações. Né, antes do intervalo, até te perguntei, né, que como você concilia essas dois segmentos opostos. Não sei se a sua questão também, sua formação em administração contribui nessa área. Comente pra gente, né? Porque se são paixões diferentes, complementares, compartilhe com a gente. Sim. Na verdade, o pônei é
é uma paixão, né, que está ligada aí, ó, à realização pessoal, né? Naturalmente, ela acaba virando um pouco de profissional também, né? Até pela quantidade de animais que vão nascendo, você tem que comercializar. E é uma situação muito gostosa porque o pônei atrai gente boa, atrai gente bacana, atrai gente bem intencionada. Então, dificilmente você vai se relacionar com pessoas não bem intencionadas no pônei, né? Hoje a gente tem um vínculo de amizade, né? Com outros criadores a gente se relaciona bastante e muito bem. Então, está muito ligado a prazer, né? É um momento de esfriar a cabeça, de relaxar um pouco, mesmo quando tem trabalho, acaba sendo bastante prazeroso. Posso entender, então, que o ateliê é um trabalho. Seria... O ateliê é um trabalho. O ateliê a gente já entra no lado profissional da coisa, né? Hoje o mercado exige muito, né? De quem administra o empreendimento, né? A gente tem que estar muito antenado, né? Muito ligado no que está acontecendo, porque as coisas estão muito rápidas. E o que vocês, como que funciona, o que vocês oferecem também para os clientes e como atendem, né? Porque de alguma forma acaba realizando ali sonho de alguém. Sim. Que quer, tem algum ideal e busca concretizar por meio do que vocês oferecem. Sim. Como que funciona? O ateliê, hoje a gente trabalha com produtos de solução rápida, eu costumo falar, são produtos acabados. A gente tem desde a parte de piso, o piso vinílico, o piso laminado, a gente entra na parte de revestimentos acústicos, na parte de mais decorativa da coisa, nos papéis de parede, nas cortinas, nas persianas. Então, é um mercado muito ativo, né? E hoje, com a internet, os clientes nossos já chegam até nós, né? Com um maior conhecimento do que ele realmente quer, do que ele deseja, do que ele precisa, seja na estética, seja na praticidade. Então, o objetivo nosso é exatamente oferecer o produto que cabe no que ele planejou. Nesse seu olhar, acaba sendo positivo quando o cliente ele já tem essa pesquisa, já tem esse ideal? É algo que acaba facilitando de alguma forma também? Ou não? É lógico, né, que às vezes o que se vê na tela, né, a nossa empresa tem que ter um know-how para mostrar para o cliente que aquilo que ele desejou olhando na tela, na prática não seria o indicado ou seria o indicado, e daí a gente tem uma gama de opções para mostrar para ele, para chegar ainda mais próximo da exigência e do sonho dele, como você falou. Uhum. A gente acaba realizando o sonho, né? Porque a pessoa, às vezes, batalha, compra uma casa, um apartamento, né? E a gente acaba sendo a cereja do bolo porque a gente vai vestir esse apartamento, né? Então, o conteúdo acaba aparecendo, às vezes, mais do que o empreendimento em si, né? Interessante, né? Segmentos opostos, friso aqui, reforço aqui, e você também tem um filho, o Raul, que você estava contando aqui nos bastidores, que ele segue para o caminho da sua paixão, que são os pôneis. Sim. Como que é essa relação? Porque vem do seu pai, né? Já é a terceira geração, Raul. E como que você concilia os seus empreendimentos juntamente com a família, já aproveitando o gancho? Para nós é muito bacana, né? O Raul hoje, nos pôneis, ele é a terceira geração. Raul está com quantos anos? 11 anos. 11 anos. Meu pai ainda continua atuante,
eu estou mais à frente da criação hoje, e o Raul está vindo também, demonstrando interesse, me acompanhando. Então, em algumas exposições, vai os três. Meu pai, eu e o Raul, acaba sendo 3 gerações na beirada de uma pista que a gente chama, né? Torcendo pelo animal nosso. Então, é uma situação bastante difícil de se ver. Essa participação com o Raul, com o seu pai, houve algum momento marcante para vocês que você se recorda? Ou até mesmo em todo esse período desses 40 anos que você fala, não, isso aqui realmente foi um marco para a gente, fez o diferencial. Além, claro, do que você já citou. Sim. Toda exposição que tá os 3 juntos é muito bacana, sabe? Ver o Raul hoje, né? Ele acaba apresentando os animais também, né? Coisa que eu fiz muito no passado, né? Quando meu pai ficava do lado da pista, eu que estava dentro da pista apresentando os animais, e hoje eu vendo o Raul lá dentro também, dá muito prazer para nós, sabe? Essa nova geração, né? É muito apegada à tela, né? Quando a gente vê que a gente consegue passar um pouquinho do que a gente teve lá atrás, que a gente consegue transmitir, colocar em prática, né? Pro Raul, no caso, é muito bacana, sabe? Eu acho que são momentos, né? Que não são muito fáceis de se ver hoje. Hoje a gente vê a criança ligada à tecnologia, ligada a um celular, a um tablet, que seja. Então, dá bastante satisfação conseguir trazer um pouco do que a gente viveu lá atrás. Excelente, olha, estamos caminhando para o final do nosso bate-papo, porque bate-papo é gostoso, passa rápido. Sim, bacana. Né? E eu gostaria que você deixasse uma mensagem, aquilo que estiver no coração para quem nos acompanha. Eu gostaria exatamente de frisar essa questão da valorização da família, né? De você mostrar, de você trazer um pouquinho para as novas gerações das coisas boas que a gente teve no passado. É lógico que a tecnologia é um fato, né? Mas a gente precisa lembrar um pouquinho da essência da vida, a essência das coisas, a essência da necessidade do relacionamento olho no olho, né? Do relacionamento, inclusive, de contato com a parte rural, com a parte, né, do animal. Então, eu acho que isso vai favorecer, quem tiver esse privilégio, vai favorecer muito lá na frente. Na questão de saúde e bem-estar, inclusive, né? Hoje o contato com a natureza tem se perdido muito, como você trouxe aqui, por meio da tecnologia, muitas vezes, aquela rotina agitada. Sim. Independente se é um pônei, se é um cachorro, se é um gato, o contato entre o ser humano, né, e os animais faz a diferença. Eu acho que a palavra é essa, é o contato, é o conhecimento e, acima de tudo, o respeito, né? Eu acho que o animal ensina muito, né? No contato diário, no relacionamento. Ele te ensina do jeito dele, né? O que agrada, o que não agrada, até onde você pode ir, né? E eu acho que isso é um ótimo ensinamento para a vida, sabe? Muito bom, muito bom. Muito obrigada por você aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Compartilhar um pouquinho da sua paixão, da sua história, né, como empresário também, trazer um pouquinho aí sobre os valores também de família, que é muito importante. E fique o convite para que você retorne em outros momentos. Obrigado pelo convite. Eu gosto muito da cidade de Bauru. Eu acho que a cidade de Bauru é pujante, né? Passa por um momento muito bacana. E eu acho muito importante, né? Dentro de Bauru, a gente ter informações do que acontece aqui na nossa cidade. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigada. Desejo para vocês felicidades e sucesso. Obrigado. E então, encerramos mais um Conversa Diária, falando com José Eduardo Matosinho,
esse apaixonado pela nossa querida Bauru. A você também deixo aqui o meu muito obrigada por nos acompanhar até aqui e o meu forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!